Eu vou falar, e assim que eu terminar de falar, toda a igreja fala comigo. E eu quero ouvir também os irmãos que estão no segundo pavilhão. Eu sei que aqui são duas paredes que dividem cada pavilhão, tem isolamento acústico, mas os irmãos de cima, vocês deem seus pulos. Eu quero ouvir os irmãos citando o Salmo de número 9, versículos 1 e 2. Os nossos irmãos da internet que achou que estavam livres desse compromisso, eu também quero que vocês também solte sua voz e cite comigo. Escreve aí nos comentários, no chat. Você pode estar ajudando algumas pessoas a ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Todos prontos? Diz assim a palavra do Senhor: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu não ouvi nem os daqui, quanto menos de cima. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei. Em ti me alegrarei. E saltarei de prazer. Saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome. Cantarei louvores ao teu nome. Ó Altíssimo. Ó Altíssimo. Ó Altíssimo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, a todos que estão aqui nesta noite, esses últimos 15 dias, confesso a vocês que foram 15 dias estranhos. Foram 15 dias até engraçados. Primeiro que no início desses 15 dias, 1º de setembro, nós começamos o propósito de oração, propósito de jejum, consagração, e nós orávamos, e eu sempre sou acostumada a orar pelas festividades e apresentar os pregadores. Então era engraçado. Eu falava, olha, vocês têm que orar pelos levitas. Aí chamava um, ele fazia oração pelos levitas. Aí toda a igreja, todo irmão orando pelos levitas. Vocês têm que orar pelos pregadores. Toda a igreja orando pelos pregadores. E eu estava, ouve Jesus, ouve Jesus. E foi 15 dias diferentes, estranhos. Nos últimos 15 dias também foi um pouco estranho, porque nós tivemos aqui o nosso seminário de aperfeiçoamento cristão. E já há um bom tempo que normalmente eu sento para estudar, ouvindo o pastor Robson Ferreira pelo YouTube, ouvindo meu pai também, até meu pai está no YouTube. E eu queria sentar em uma sala de aula, também como aluno. Eu normalmente estava nas salas de aula como professor. E eu falei, não, agora vai ser legal. Só que aí os meus colegas não me deixaram muito em paz. Pastor João, senta aqui comigo, ó, provinha aqui. Ajuda aí, meu irmão. Você é o filho do professor. Você é o professor. Eu falei, meu Jesus amado. O meu consolo é que todos estão apreensivos com a nota de ética e estão comigo na apreensão. Então foram 15 dias estranhos, diferentes, estranhos. E por que eu conto isso? Porque de todos os textos que expressam gratidão, que mostram a doutrina da gratidão na Bíblia, sim, gratidão é uma doutrina na Bíblia. É uma verdade bíblica que deve ser seguida à risca. E de todos os textos que de alguma forma mostra, apresenta, revela a doutrina da gratidão na Bíblia, esse é de longe o mais estranho. Começa, e eu tenho 2 comentários a falar sobre esse texto do Salmo 9. O primeiro comentário é exatamente isso. É que ele é um pouco estranho em relação aos outros salmos,
em relação aos outros textos que mostram a doutrina da gratidão, em relação aos outros textos que mostram quem é Deus, o que Ele faz. E ele começa essa estranheza nas suas entrelinhas. Não exatamente no texto, mas na sua entrelinha. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas normalmente a Bíblia ela está com um tema, um título. Ação de graças por um grande livramento. E embaixo diz quem é o autor do Salmo. Salmo de Davi. E ele diz que para quem era que aquele salmo deveria ser utilizado e como ele deveria ser usado. Só que aí o tema é que é estranho. Porque o tema diz que é sobre Mutlabem. Obviamente que essa não é uma palavra portuguesa, eu estou aportuguesando. Mutlabem é uma palavra estranha dentro de um contexto de gratidão. Dentro de um cântico de gratidão. Porque tem muitas pessoas que falam Mutlabem, fala sobre morte, fala sobre luto. Alguns falam que é sobre a morte de Labém. Outros falam que Labém, ou não sendo Labém, fala que é do filho que Davi perdeu quando ele ainda era pequeno, criança, bebê. Davi, todos sabem, teve um caso extraconjugal. Um caso envolvendo adultério. E quando ele soube que a mulher que teve aquele caso, ele mandou o esposo dessa mulher, que era um grande líder no seu quartel-general, ele mandou voltar da guerra para tentar encobrir o seu pecado. Só que nós estamos falando de um Deus que nada se esconde. Um Deus que sabe de tudo. E que de vez em quando também gosta de revelar as coisas que estão encobertas. Então Deus dá uma inquietação naquele homem. Que ele fala, olha, eu estou em guerra. Meu país está em guerra. Minha nação está em guerra. Meus homens, meus liderados estão em guerra. Eu não posso entrar em festas quando eu estou em guerra. As pessoas não gostam de jejuar. As pessoas às vezes não gostam de orar. As pessoas não gostam às vezes de consagrar, porque quando entram na guerra, não pode destruir, não pode criar distrações com prazeres. Davi estava em guerra, seu país estava em guerra, e ele teve distrações com prazer, e esta distração levou a um pecado grave, pecado de adultério. E ele falou, não quero conversa com isso. Meu rei errou, mas eu sou fiel ao meu Deus e ao meu rei também. Então, o homem volta para a guerra. E volta para a guerra com ordem de Davi, que manda ele botar na frente da batalha. Se constituindo assim, o autor criminal da morte deste homem, deste servo de Deus. E é bom lembrar que o sangue do inocente, o próprio Davi vai dizer nesse salmo de número 9, o sangue inocente, Deus julga com muito rigor. O homem morre, Davi toma posse da mulher e tenta encobrir com este casamento um filho que não é seu. E aí começa a acontecer mais coisas estranhas. Porque quando o menino nasce doente. E como ele nasce doente, Davi vai orar. Davi vai jejuar. Davi vai clamar. Davi vai lutar com sua carne perante Deus para que Deus venha resolver a situação desta criança. E enquanto a criança está doente,
ele está jejuando, ele está triste. É engraçado que às vezes lutamos na hora errada. A criança morreu, e na sua morte, outra coisa estranha aconteceu. Normalmente quando se trata de luto, as pessoas que estão enlutadas ficam tristes, chorosas, não querem comer. Ele parou a tristeza, ele parou o jejum e continuou a vida. Outros falam também que é a morte de Absalão, que Davi está lembrando da morte de Absalão. Absalão era filho de Davi, e numa situação diabólica, Absalão entra assim, sugere, ou entra em guerra com seu próprio pai, tenta tomar o poder, até chega ao trono, mas ele morre, porque a mão de Deus é pesada com quem está no lugar errado. Então nós temos desses dois cenários, que a gente não sabe se esse salmo está falando deles. Então nós temos esses dois cenários que nos dão algumas lições. E eu quero lembrar que dentro destas lições, nem sempre remediar resolve. A obediência sempre resolve. Deus diz, eu quero obediência. É melhor obedecer do que remediar. Se obedecer, vai dar certo. Se obedecer, vai dar certo. Se obedecer, vai dar certo. Agora, se desobedecer, vai ter que remediar. E nem sempre na remediação vai dar certo. Nem sempre, quando sacrificamos para resolver as coisas, não dão certo. É por isso que Deus não ouve jejum. É por isso que às vezes Deus não ouve orações, porque nem sempre remediar dá certo. Meu amado irmão, erga a sua voz, erga a sua mão, erga o seu coração para Deus, porque é melhor se humilhar na potente mão de Deus. É melhor obedecer do que querer remediar. Remediar nem sempre dá certo. E as coisas estranhas continuam. Porque além de o texto falar, a canção falar sobre morte. No versículo 16. Eu não sei se na sua Bíblia vai ter esse termo. Algumas Bíblias vão ter entre parênteses. Ou pode, na tradução, falar um outro termo. Mas o tradutor aceitou não traduzir, ou quis não traduzir, uma palavra final do versículo 16, Higaion. Eu volto a lembrar, não sei se pronuncia assim, eu estou aportuguesando. Nós temos mestres em hebraico aqui, então não se ofenda. Higaion, o nome já é um pouquinho estranho. E o que sugere os tradutores quer dizer que é uma solenidade ou um compasso musical em que leva as pessoas, os cantores, os levitas, a respirar fundo e profundo. É uma pausa na canção. É uma pausa na festa. É uma pausa nos gritos, no alarido. E por conta desta expressão, outros acreditam que mutilabem não é exatamente falar de morte, é um instrumento musical. Então, nós temos um texto de gratidão, que dá graças a Deus por um grande livramento. Um texto que está exaltando a Deus,
que está mostrando o poder de Deus e que está mostrando-se grato. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei de louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí chega um tempo, respira fundo, porque Deus também trabalha nas profundezas. É preciso entender que para crescer para cima, é preciso também crescer para baixo. Árvore forte só dura muito se tiver raiz para baixo. Prédio forte só dura muito se tiver base de concreto, e muito, quanto mais baixo, mais forte, mais tempo vai durar. Igreja vai durar muito, ministérios vão durar muito se tiver bases para baixo, bases de fé, bases de graça, bases de palavra, bases de poder. Texto estranho. Hino estranho. O engraçado é que se a gente olhar esse texto e dissesse: Davi, se for possível, vamos imaginar que ele não tenha escrito esse texto. E a gente dissesse: Davi, já que se é possível, imaginação. É imaginação, isso não acontece. Davi, escreve uma canção aí, relatando os nossos dias. Davi, mostra um texto, uma poesia. Eu quero cantar a Deus, mas mostra segundo os nossos dias. Dias estranhos. Dias estranhos, dias tão estranhos, que os irmãos e as irmãs, para irem para uma festa, para uma solenidade, precisa combinar sapato, terno, os homens, né? Camisa, gravata, as mulheres sapatos, saias, vestidos e etc. Não dá para falar todas as vestimentas de mulher, né? E tem que estar tudo alinhado. E agora tem que colocar outra coisa. Tem que contratar o design de máscaras. Tem design de unha, de roupa. E o dia está tão estranho que precisa estar mascarado. Dia tão estranho que todas as ciências humanas, a sociologia, a psicologia, todas elas, incluindo a teologia, que é humana, das humanas, mas envolve questões espirituais, mas ela está dentro do universo de ciências humanas. Todas elas falam que as pessoas, para viverem bem, têm que ficar junto. Todas elas dizem que se você quiser ter saúde mental, tem que conversar com outras pessoas face a face. Todas elas dizem que se você quer ter emocionalmente forte, você precisa pegar na mão de alguém apertado, dar um abraço apertado. Dias estranhos que até as ciências mandam afastar as pessoas. O que era normal, o que era natural aceitar, agora até a gente precisa pensar em se adequar para poder não perder a essência de congregar. Basta um banquinho ali. Dois metros de distância do pregador, para o coitado não ficar usando a máscara.
E por que não falar de mortes? Tem mais gente morrendo que o resultado foi Covid-19. Mas que se fosse feita uma avaliação justa, o resultado seria depressão. Se o resultado fosse mais justo, mais aprofundado, seria depressão. E ainda vou dizer mais. A depressão faz a pessoa se isolar e querer se apresentar. Está isolado, mas quer companhia. É o Elias que diz que quer morrer, mas deita e depois come e continua a caminhada. Mas ainda tem uma outra coisa chamada opressão. Que não é de dentro para fora, é de fora. Porque se você ficar olhando a grade das emissoras de televisão, as são variadas, não mais especializadas. As que têm programação variada. Tem jornal, tem filme, tem novela, programa de auditório. Todas elas entraram numa única grade, jornal, para falar de miséria. Qualquer psicólogo vai dizer que exposto a notícias ruins não é ideal para as pessoas, ou não seja ideal para as pessoas. Uma coisa que a Bíblia já diz há muito tempo: controla o seu pensamento. Se não vai louvar a Deus, não pense. Se não vai exaltar a Deus, não fale. Se não glorifica o Senhor, não ouça. Se não adora o Eterno, não veja. Mas as pessoas foram levadas a uma coisa chamada grade ou um túnel em que elas só viam uma coisa. Elas só viam miséria. Elas iam para a internet e só viam miséria. Elas iam para as redes sociais e só viam miséria. Dias estranhos que pessoas que querem expor sua alegria, até elas também só falam de bobagem, só falam de miséria, só falam de morte, só falam de medos, só falam de sustos. Um salmo que reflete de forma clara, cristalina, nítida, os nossos dias estranhos que falam de morte, e até as nossas solenidades precisa se respirar fundo para não falar bobagem. Meus irmãos da rede Semear, quando vocês assistem as nossas mensagens, as mensagens que são expostas aqui, quando o pregador fala Covid-19, quando alguém cita alguma coisa relacionada ao Covid-19, o YouTube ele cria, e as outras redes sociais também, ele cria um sistema para não espalhar muito a mensagem, porque ele entende que vai levar as pessoas ao desespero e ele quer evitar. Engraçado que os seres humanos conhecem a verdade, os seres humanos conhecem o que fazer, criam computadores que são controlados por eles, os computadores permanecem fiéis aos ensinamentos que os homens ensinam, e os homens não continuam. Dias estranhos. É o primeiro comentário que eu posso fazer desse Salmo 9. Que começa com uma exaltação ao Senhor, uma declaração de fé, que começa com uma gratidão ao Senhor e uma declaração de permanecer firme na presença do Senhor. Mas quando a gente vai olhar as suas entrelinhas, a forma como ele foi criado, a forma como ele é composto, vai retratar exatamente o que nós estamos vivendo nesses dias estranhos. E eu acredito, meus amados irmãos,
que Deus, através do Espírito Santo, quando faz alguma festividade em que as pessoas colocam os temas na festividade, eu creio que o Espírito Santo já quer falar nessa temática. Como eu disse, eu só tenho 2 anos de ADEF, mas eu acredito que o único ano temático já definido antes mesmo de o final do ano seguinte já começar a sair, é o único ano que já tinha determinado. Com 10 anos é o ano da gratidão. Eu cheguei e já falou, daqui a 2 anos será o ano da gratidão. Eu já sabia, quando cheguei em outubro de 2018, que 2020 seria o ano da gratidão. Eu só soube do tema do ano de 2019, que seria o ano do clamor, em um evento que estávamos arrumando aqui, a nave do templo, e a pastora falou, 2019 será o ano do clamor. Ou seja, eu soube primeiro que 2020 seria o ano da gratidão. Deus, na sua presciência, Deus, na sua onisciência, já disse, 2020 seria anos estranhos. É preciso tema estranho, palavra estranha, porque o segundo comentário que eu tenho para fazer este salmo, que os dias podem ser estranhos, os homens podem viver estranhos, mas Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Meu amado irmão, a situação não está fora do controle, não. Minha amada irmã, Deus está de olho em você. Meu amado irmão, as coisas estão acontecendo do jeitinho que Deus quer. Obedece, que é melhor. Deixa eu te falar algumas coisas. Que o salmista Davi, homem, ser humano, melhor dizendo, como nós, sujeito às mesmas tentações. O que diferenciava ele é que ele conhecia Deus e queria conhecer Deus de um jeito que muitos não querem. Ele começa a mostrar, olha, pode ser que o negócio seja para a morte. O Salmo fala sobre livramento, mas esse livramento teve mortes. Teve sangue inocente sendo derramado de forma cruel e perversa. Teve bebês morrendo de forma injusta, triste. Os meus atos são atos estranhos a quem está no meio da santidade de Deus. Mas se tem uma coisa que não pode ser estranho a quem está na casa de Deus, é humildade, é humilhação, é fé, é crença de que Deus pode até matar, mas se estivermos nas mãos dele, ainda é o melhor lugar para estar. Então ele acalma o pessoal, olha, se for daquele menino, daquela criança que morreu injustamente, por causa de um erro seu, se for por causa da morte de Absalão, que também envolvia erros seus,
se for um instrumento musical, como alguns querem falar, mas de qualquer forma, já deixa claro que a situação é diferente das outras situações, dos outros salmos que Davi compôs. Todos eles, de Gênesis a Apocalipse. E se não gostar de Apocalipse, a Gênesis também. Se não for bom de cultura bíblica, de Mateus a Apocalipse. De Apocalipse a Mateus. Todas delas, a palavra de Deus fala de Deus, que é um justo juiz e um rei eterno. Deus é juiz. Ele repreende nações ímpias. Ele julga o sangue inocente. Ele é um rei que domina com mãos fortes. Ele é um rei que tem um cetro forte. Ele é um rei que está de olho em tudo. Aqui na terra nós precisamos colocar as pessoas na liderança. As pessoas na liderança precisam colocar outras na liderança. Deus não precisa de ninguém para liderar o universo, para liderar a terra, para liderar Portugal, para liderar a DEF. Deus coloca quem Ele quer, na hora que quer, como quer, usa do jeito que Ele quer. Estranho. Justo juiz. E isso não é estranho. Agora eu preciso fazer um comentário aqui. Porque as pessoas quando falam de justiça, Pastor Ventura, os nossos irmãos policiais, e quem sabe daqui a pouco juízes, quando as pessoas falam de justiça, já treme as pernas. Quando as pessoas falam de justiça, já fica meio assustada. Quando ouve a sirene da polícia, alguns até se escondem. E olha que às vezes não tem nem razão para isso. Por quê? Porque não sabe que o justo juiz, ele está sempre em favor daquele que estão com ele. Davi tinha razões de sobra para fugir da face de Deus, como fizeram Adão e Eva. Davi tinha razões de sobra para fugir de Deus, como um ladrão foge ou deveria fugir da polícia. Davi tinha razões de sobra para se esconder no mais baixo lugar, no mais escondido lugar, para Deus não ver a sua iniquidade. Mas ele sabia que ainda era juiz, mas não é só juiz, é justo juiz. Ele julga os ímpios, ele julga o sangue inocente, mas ele também julga com um olhar diferente aqueles que se humilham, aqueles que têm coração quebrantado, aqueles que confiam no seu poder, aqueles que confiam na sua graça, aqueles que confiam na sua misericórdia, aqueles que confiam na sua bondade, aqueles que confiam na sua salvação, aqueles que confiam nele eternamente. Remediar nem sempre dá certo, mas obedecer ainda é melhor. E a palavra de Deus diz, João falando, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não vai fugir como Adão fez. Se pecardes, não vai se exaltar, se justificar, se humilha perante a potente mão de Deus, porque lá tem um justo advogado intercedendo por nós. Não é estranho a justiça de Deus. A gente pode não entender, porque nós estamos fora da plenitude do reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus na terra, com a esperança de viver a plenitude do reino de Deus nos céus. Então, nós estamos aqui embaixo, a gente não vê as coisas como Deus vê. A palavra de Deus diz que esperar e ficar imaginando ou ficar tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã não é bom, pertence a Deus.
Se Deus quiser revelar, se Deus quiser mostrar, é a vontade de Deus que ainda impera. Mas se Deus não falou, eu espero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele é um justo juiz. Ele julga certo. 2020 é o ano da gratidão. São dias estranhos. Vemos pessoas estranhas e às vezes nos comportamos de maneira estranha, mas Deus continua no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito, com o seu mesmo poder. Ele continua, não é estranho. Você pode não conhecer Deus, você pode nunca ter ouvido falar de Deus, mas saiba, Deus continua do mesmo jeito. Deus continua nos amando de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. O amor de Deus ainda é a diretriz da sua justiça. O amor de Deus ainda é a diretriz da santidade operada em nosso meio. O amor de Deus. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, continue confiando, não fuja do juiz. Vai até Ele, importune Ele, porque é exatamente isso que Ele quer. Davi disse que ele é juiz. Davi disse que a situação está feia, mas ele ainda lembra, ele é justo juiz, dos versículos 1 ao 12, mas ele também é um rei. Enquanto o juiz tem a função de julgar, na Bíblia nós vamos encontrar várias pessoas que tinham funções diversas, além de julgar e administrar. Mas nos nossos dias isso fica até mais fácil, porque hoje o juiz, ele não deve ser administrador. Hoje um juiz, ele não pode ser um legislador. Se ele quiser partir para a política, se ele quiser ser do executivo ou do legislativo, ele tem que abandonar a carreira judiciária. Então ele tem a missão única de julgar. Ele não fica imaginando as coisas que vão acontecer. Ele não fica se antecipando aos fatos que vêm amanhã. Ele pega os fatos que aconteceram hoje, julga, que aconteceram ontem, julga hoje, para amanhã dar a decisão. Só que Deus, Ele não precisa ser só juiz, porque também Ele é rei. Ele é aquele que comanda. Ele é aquele administrador que sabe onde precisa investir mais em algum determinado lugar. Ele é aquele administrador que vê um povo que está precisando de uma coisa, ele cria situações para atender aquele povo. Ele é um rei que sabe tirar do rico e colocar aos pobres. Ele é um rei que sabe tirar do ímpio e dar aos justos. Ele é um rei bom, e por isso Ele está no controle de tudo. Ele está julgando as nossas ações, Ele está julgando os nossos atos, Ele está julgando os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas perversidades. Ele está julgando tudo, mas Ele também é um rei, e as coisas não fogem do seu controle. Posso, como administrador, perder o controle de alguma coisa e até de tudo, mas Deus não perde controle de nada. Meu amado irmão, você nasceu no tempo certo, você está no lugar certo, você está na igreja certa. Deus sabe de todas as coisas, Ele coloca, Ele direciona. Os dias são estranhos, mas Deus sempre foi, sempre será e é sempre bom juiz e um bom rei. Você pode estar achando que veio para Portugal na hora errada. Você pode estar achando até que nasceu na época errada. Você pode estar achando que até nasceu na família errada. Você pode estar achando que as coisas não estão funcionando certo, que Deus não existe,
que a perversidade do homem vai levar isso a muito maior caos. Eu posso até te concordar que vai piorar. Mas ainda tem um Deus no controle de todas as coisas. Se isso não te alegra, se isso não te dar esperança, o que mais vai te dar esperança? O que é profecia de ser rei diante de um rei que pode todas as coisas? O que é profecia para ser um pastor diante de um sumo pastor que supre todas as coisas? O que é receber coisas aqui na terra diante de coisas que estão nos esperando na eternidade com Deus? O salmo é estranho, ou pelo menos a sua motivação. Os dias, os eventos foram estranhos, os termos foram estranhos, os nossos dias são estranhos, mas ainda não é estranho a justiça de Deus e o seu controle de rei. E você precisa fazer como o salmista fez no Salmo, no versículo 16. Essa é a hora de você respirar. Essa é a hora de você se aprofundar. Não é hora de pular. Não é hora de gritar. Não é hora de olhar para o pregador. Não é hora de olhar para quem está do seu lado. É hora de olhar para você. É hora de ir, Gaion. É preciso. É necessário ter um compasso mais lento na vida. Você achou que sua vida deveria ser uma carreira, uma corrida desenfreada para ganhar dinheiro, uma corrida desenfreada para agradar cônjuge, esposo ou esposa, uma corrida desenfreada para agradar as multidões, uma corrida desenfreada para ter autoridade, uma corrida desenfreada para ter exposição, uma vida desenfreada sem fazer nada, uma vida desenfreada nos atos sexuais fora da lei de Deus, uma vida desenfreada na sua administração financeira. Você achou que podia, em tempos de guerra, estar cantando, estar feliz, estar olhando coisas que não deveria olhar. É tempo de parar. O ritmo da música mudou. Pode ter mudado. E, na verdade, mudou. O ritmo da música mudou. Mas continua sendo música. Continua sendo para Deus. Continua reconhecendo quem Deus é. Continua aceitando as misericórdias de Deus. Continua confiando no seu amor. Continua aceitando a sua direção poderosa e maravilhosa. Continua acreditando que pode estar ruim nas condições financeiras, nas condições sociais, mas ainda é bom, porque a graça dele, a graça dele, a graça dele, a graça dele pode ser sentida no luto, pode ser sentida na derrota, pode ser sentida onde for. A hora do apelo não é a hora que você pula, é a hora que você decide. O Salmo tem coisas estranhas, elementos estranhos. E eu te provei que a nossa vida tem dias e momentos, e até os nossos atos são estranhos, a nossa própria natureza. Mas o Salmo também diz que há alguém em um lugar firme,
inabalável, sem hacker, sem corrupção, sem nada para qualquer vírus entrar, até mesmo o vírus do pecado. O vírus do pecado entrou no jardim do Éden, no lugar santo, mas não entra nas mansões celestiais. Ainda há um Deus firme, ainda há um Deus certo, ainda há um Deus justo. Então descansa nele. Você pode ficar em pé nesta hora? É a hora que você precisa tomar uma decisão. Aqueles que já são crentes, e eu entendo que há dois tipos de crente aqui neste lugar. Pode estar vivendo dias de incertezas, sem entender, sem acreditar que o perdão de Deus é real, sem acreditar que o perdão de Deus é possível em Cristo Jesus, sem acreditar que pode voltar a estar na presença de Deus. Pode acontecer mortes por causa dos nossos erros, mas quando há humilhação, quando há reconhecimento, ainda há perdão da parte de Deus. Ele ainda continua no mesmo lugar, sendo justo e rei, eternamente fiel. Aqueles que já estão firmes, aqueles que já estão confiados, é preciso manter essa fé. Não deixa que os noticiários te abalem. Não deixe que os seus pensamentos te abalem. Não deixe que as coisas tirem o seu foco de Deus. Não deixe que essas coisas tirem o seu impulso de orar. Não deixe que nada atrapalhe a sua vontade, o desejo de você se consagrar, de você estar na guerra. Se é hora de guerra, é hora de guerrear. Se é hora de lutar, é hora de pegar a arma e lutar. Pode ser que a gente não queira, mas se o momento se o momento exige, e se Deus quer, é hora de pegar essa arma e partir para cima e lutar. Não fique apreensivo, não fique em dúvida. Deus permanece fiel, e isso não é estranho, isso é normal. Deus ainda é bom e é fiel. Outras pessoas que estão afastadas do Evangelho, ou quem sabe nunca esteve no Evangelho. Os dias são maus, estranhos. A ordem é se distanciar, mas ainda há quem prefere obedecer do que remediar. Ainda existe homens e mulheres que preferem obedecer à voz de Deus para avançar, do que remediar, ficar em casa vendo o que não deve fazer ou ver. Ainda há homens e mulheres da presença de Deus, como guerreiros, como soldados, como pessoas de autoridade, que não vai se corromper, que não vai se deixar se corromper por causa das circunstâncias, por causa do falatório. E esse povo estar aqui de pé, orando, jejuando no monte, para você sair de onde você estiver e vir aqui até a frente dizer: eu aceito a Jesus, justo juiz e rei eterno. Esse é o convite que você tem agora, e eu clamo para você: aceite esse convite. Apesar de ser um convite, na verdade é uma ordem, mas nós não forçamos nada a ninguém a fazer as coisas. Nós não usamos armas, nós não, físicas pelo menos, nós não usamos porrete, nós não colocamos revólveres, faca, cinturão. Nós colocamos o Espírito Santo.
nos rendemos a Ele, transformando as nossas mentes, se rendendo a Ele, mudando o nosso pensamento, o pensamento de perversidade, o pensamento de coisas estranhas, e nos consagramos a Ele, e nos santificamos a Ele, para que você nesta hora ouça a voz do Espírito e saia de onde você está, para aceitar a Jesus, ou para voltar ao lugar de onde nunca deveria sair. O convite está feito. O convite está feito. O convite da parte minha, mas uma ordem da parte do Espírito Santo. Uma ordem da parte do Espírito Santo. Você tem alguns minutos para estar aqui. A igreja já respirou, já entronizou profundamente a sua fé, já cavou o lugar escondido do coração e tirou tudo aquilo que atrapalhava a raiz da fé, da palavra de Deus entrar. E agora é hora de saltar de alegria. Agora é hora de saltar de alegria. Mas você precisa tomar a sua decisão, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que a oração dos justos pode muito em seu efeito. Você não precisa fazer a ruína de Adão. Você precisa aceitar a graça de Jesus, que na hora de ir para a guerra, na hora de ir para a cruz, Ele não queria, mas Ele foi para a cruz do Calvário, para que você nesta hora, em 2020, 12 de setembro de 2020, a festa seria em agosto, mas Deus já sabia há muito tempo atrás que haveria uma festa no dia 12 de 2020, para você ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar a Jesus, aceitar a um rei, aceitar um juiz, sobretudo Deus amoroso, em nome do Senhor Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo.